Bom dia! O Band Mulher deste sábado já está no ar com muita informação, convidados especiais e dicas para deixar sua manhã ainda mais leve e interessante. Você é daquelas pessoas que vivem tentando agradar todo mundo, mesmo que isso te custe energia e bem-estar? Cuidado! Isso pode se chamar Síndrome do Bonzinho. Quem nos ajuda a entender esse comportamento é a educadora corporativa Luciene Scherer, que está aqui no estúdio com a gente. Tem também o nosso quadro Limonada Zen. Adriano Sescani mostra como os florais podem auxiliar no equilíbrio emocional de crianças e até dos nossos pets. E se você tem curiosidade sobre preenchimento labial, não perca. A nossa colunista Stephanie Seulin traz dicas, cuidados e responde as principais dúvidas sobre esse procedimento que está cada vez mais em alta. O Dr. Gilberto Laorgue Nunes inicia uma série que vai desvendar os procedimentos por catéter, o que são, quando são indicados e como podem salvar vidas. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Piranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto. Muito bem, quem já está comigo aqui no estúdio é ele, o nosso colunista, Dr. Gilberto Laorgue Nunes, cardiologista, intervencionista. E, aliás, hoje vamos começar uma série sobre um assunto que a gente até já citou algumas vezes aqui, já falamos, mas que realmente demanda mais explicações, né? Que as pessoas ficam com muitas dúvidas, que é o cateterismo. Então, para começar, que a gente já explicou, né, várias vezes o que é o cateterismo, enfim, mas o que pode aparecer, né, nesse exame que não aparece em outros? Tudo bom, Regina? Tudo bem. Então, assim, o objetivo, só para explicar para o nosso público, o objetivo é desmistificar questões relacionadas ao cateterismo cardíaco nessa série em que a gente vai tentar responder questionamentos que são muito frequentes dos pacientes. E que as pessoas têm muito medo sem precisar ter. Tem muito medo sem precisar ter, exatamente. Então, o que o cateterismo vê, basicamente, que nenhum outro exame vê com a mesma fidedignidade, são as artérias coronárias, se elas têm obstruções ou não. A maioria dos exames não invasivos, elas não enxergam a coronária, elas enxergam o tecido ou o músculo que a coronária irriga. Então eles dão uma informação indireta. Bom, se chega menos sangue numa determinada região do músculo cardíaco, deve ser porque a coronária que irriga aquela região deve ter uma obstrução. Então dá uma informação indireta. A angiotomografia de coronária, que é um exame não invasivo também, ela tenta ver o que o cateterismo vê, só que com mais limitações. Ela não é tão perfeita para visualizar o interior das artérias coronárias como o cateterismo. Então, o exame definitivo para a gente poder dizer se existem obstruções nas artérias coronárias, a gravidade delas e onde são localizadas, esse exame é o cateterismo cardíaco. Bom, muito bem. Para quem é indicado geralmente o cateterismo? Hoje em dia, o cateterismo cardíaco é indicado basicamente para ver coronária. No passado, há 20, 30 anos atrás, na época em que os exames de imagem, como o ecocardiograma, a ressonância e a própria tomografia não eram tão fidedignos, se usava também para fazer diagnósticos de doenças congênitas, doença das válvulas cardíacas, etc. Mas hoje em dia, a maior parte desses diagnósticos não coronarianos, vamos dizer assim, são feitos por exames não invasivos com uma excelente qualidade. Agora, de novo, para ver coronária, não tem nada melhor que o cateterismo. Então, hoje em dia, ele é usado basicamente em pacientes que têm uma suspeita forte de que existam obstruções em uma ou mais coronárias. Podem ser tanto pacientes eletivos, ou seja, que começam a sentir um sintoma sugestivo de angina quando faz um esforço e, como parte da investigação, a gente acaba fazendo o cateterismo cardíaco para confirmar o diagnóstico e, especialmente, essa é uma grande indicação hoje em dia, aqueles pacientes que têm as chamadas síndromes coronarianas instáveis, que vão desde a angina instável, que é uma angina que dá em repouso mesmo sem atividade física, até o infarto agudo do miocárdio. Então, nesses casos, o cateterismo ele é indicado ou de emergência, ou seja, o mais rápido possível, que é o caso do infarto do miocárdio, ou de urgência, que é para fazer no máximo em 24 horas, para fazer o diagnóstico, que são os quadros de não infarto, os quadros agudos que não são o infarto do miocárdio. Nesses casos, nos casos agudos de urgência ou de emergência,
o cateterismo cardíaco é fundamental para definir a realização da angioplastia, que é o tratamento dessas obstruções, e que nesses pacientes a angioplastia salva vidas, né? Desde o infarto do miocárdio até quadros menos graves, mas ainda instáveis, como a angina instável. Então, em qualquer fase da vida, por exemplo, a pessoa pode fazer esse exame, o cateterismo? Essa é uma dúvida que frequentemente os pacientes vêm, mas o meu pai tem 80 anos, já será que é indicado? Não, é claro que é indicado, desde que exista uma forte razão para suspeitar que exista algum problema de coronária. Hoje em dia as pessoas chegam em idades avançadas num estado geral muito bom, mas, de novo, mesmo pacientes que estão debilitados, às vezes internados no hospital por outras razões, o cateterismo pode e deve ser realizado desde que indicado e com risco baixíssimo. O risco de morrer durante um cateterismo cardíaco é em torno de 0,1, 0,2% dos casos. Sempre existe, claro, é bom a gente dizer que é o 0,1. É o 0,1. Todo exame invasivo tem como cirurgia risco, também. Como cirurgia, como enfim, né? Mas o risco é muito, muito baixo. Bom, e existe um preparo prévio para se fazer o cateterismo? Sim. O preparo prévio do cateterismo se refere ao jejum, né? Hoje em dia, na maioria dos hospitais, se faz com sedação, com um anestesista na sala, então é importante um jejum de 8 horas. Uma outra coisa que é muito importante, especialmente hoje em dia, quem toma Ozempic e outros assemelhados, o jejum tem que ser mais prolongado, porque essas medicações, elas retardam o esvaziamento gástrico e, consequentemente, existe o risco de, se fizer apenas o jejum de 8 horas, que tenha muito conteúdo gástrico e esse paciente possa vomitar e aspirar durante então o procedimento. É importante a gente dizer que para qualquer procedimento, na verdade, é importante que se diga que medicamentos a gente toma, se existe alguma coisa frequente, né? Sem dúvida. Quer dizer, o exemplo desses remédios emagrecedores é muito importante, porque hoje em dia, cada vez mais a gente recebe pacientes que usam essas medicações de forma crônica. Outras medicações que são importantes de serem ditas também são os anticoagulantes, porque devem ser suspensos antes da realização do cateterismo, porque o cateterismo envolve a punção de uma artéria, no punho, na maioria dos casos, ou às vezes na virilha. Então, se o paciente não para de tomar o anticoagulante, existe um risco de haver um sangramento mais prolongado pós-procedimento, ou mesmo de aumentar o risco de complicações hemorrágicas. O terceiro grupo de medicações que é importante também ser comentado com o médico que vai fazer o exame, ou no preparo, são alguns medicamentos para o diabetes, especialmente a metformina, porque, embora seja uma complicação rara, pode acontecer uma interação entre o contraste iodado que a gente usa no cateterismo e a metformina e causar um quadro de acidose metabólica aguda com insuficiência renal. Embora muito raro, a recomendação é que essas medicações sejam suspensas pelo menos 24 horas antes. Pois é, e pós-cateterismo, quer dizer, a pessoa que toma daí os medicamentos, como é que funciona? Quer dizer, ela já pode logo depois retomar? Isso tem que ser acompanhado pelo médico? Se é um cateterismo diagnóstico, ou seja, que não foi feita nenhuma intervenção e os catéteres foram retirados logo depois do procedimento, a recomendação é, para os anticoagulantes, começar no dia seguinte. Para os remédios emagrecedores, bom, começa 2 dias depois. E para essa medicação, para o diabetes, a metformina, a recomendação é que não tome no dia anterior e no dia posterior ao cateterismo, reassumindo no segundo dia após, para justamente evitar complicações. A última pergunta é se dói, né? Porque isso eu acho que todo mundo quer saber sempre, isso independente se é lá com a doutora Stephanie, que daqui a pouco vai falar aqui, ou qualquer exame que a gente vai fazer, o procedimento, a gente quer saber se dói. Exatamente. A ansiedade que os pacientes veem muitas vezes é surreal, né? A maioria dos pacientes não dorme na noite anterior, de medo, enfim. É mais pela ansiedade. É mais pela ansiedade, né? Ou por uma história que eu ouvi falar que alguém, um dia, teve uma complicação, mas enfim. A mensagem que eu quero deixar é tranquilizadora. O cateterismo, de novo, é um exame extremamente seguro. Tá? O desconforto é mínimo, por quê? Porque a gente faz com sedação, com anestesista na sala, é feita uma anestesia no local da punção também, então o grau de desconforto é praticamente inexistente. Tá? Então não tem razão de ficar com medo de fazer o exame se o seu médico, o seu cardiologista, o seu clínico fez a indicação e tenha certeza que você não vai sofrer durante a realização do exame. Isso bem. Eu posso garantir. É isso que a gente tem que garantir, exatamente. Obrigada, viu, doutor Gilberto? Valeu.
No Limonada Zen de hoje a gente vai falar sobre florais e como eles podem ajudar no equilíbrio emocional, né? Não só das crianças, mas também dos nossos pets. O Adriano Sescani foi conversar com uma especialista para entender como essas essências naturais atuam no bem-estar, né, de quem a gente ama. Os florais podem cuidar e melhorar o nosso bem-estar. Hoje, vamos falar como as crianças e os pets e a família inteira pode se beneficiar com esse pequeno gesto. Qualquer pessoa pode fazer uso da terapia floral? Sim, qualquer pessoa, a gente não tem contraindicações. A única coisa é assim, vou dar um exemplo bem claro, as pessoas acham assim que floral sempre tem álcool. Se uma pessoa alcoólatra, inclusive pode fazer um tratamento com florais para ajudar no alcoolismo, para a pessoa largar o vício, para ter o lado emocional mais fortalecido para conseguir vencer o vício, a gente não vai fazer o floral com álcool, nesse caso, né? A gente vai fazer com glicerina vegetal ou com vinagre de maçã orgânico. Então a gente adapta o sistema conservante para cada tipo de pessoa. Um bebê recém-nascido também. Um bebê pode tomar florais. Inclusive a gente nem precisa dar para ele tomar, a gente pode passar no corpinho dele, pode borrifar no quartinho. Borrifar também? Isso, porque como ele é energético, ele vai agir na nossa energia. Não preciso fazer metabolismo de primeira passagem, não precisa ser via oral necessariamente. Às vezes a pessoa está acamada, a gente pode passar nos pulsos, pode passar na sola do pé. Então a gente vai adaptar o que for melhor para aquele paciente. E para as crianças, tem diferença do floral para os adultos? Não, são as mesmas essências, inclusive a gente vai interpretar conforme foi estudado nos adultos, que os adultos podem falar o que estão sentindo, também até pelos sintomas físicos, assim, a gente sabe que uma cólica tem a ver com a digestão, ela tem a ver com aceitar novas informações, a criança está tendo novas informações aqui fora, de uma alimentação diferente do que era dentro da barriga, né? Às vezes está a introdução alimentar. Então tudo isso a gente vai interpretando conforme os estudos foram feitos em adultos, mas a gente aplica o mesmo princípio para as crianças. E para os pets? Também é possível? É a mesma coisa, a gente também, né, eles não falam, então a gente vê os sintomas que eles têm. E uma coisa bem comum, assim, que eu posso dar de exemplo, é problema de pele. Muitas vezes o bichinho tem problema de pele que o veterinário não consegue resolver, que usa sempre corticoide e antibiótico, e a gente trata a tristeza. E é muito impressionante, porque já teve vários pacientes, eu tenho um primo veterinário que me chama para atender esses casos, e uma vez eu atendi uma cachorrinha, eu perguntei para tutora dela, tem alguém passando alguma tristeza dentro de casa? E ela caiu no choro e começou a falar de um problema que a família estava enfrentando. E ela melhorou muito rápido. Tanto que ela nem voltou, ela mesmo se deu alta. Só me avisou, olha, ela está muito bem, eu nem vou fazer consulta mais porque ela está ótima. Que bom isso, né? É tão gratificante esse retorno, né? Sim, a gente tem que traduzir, né, aqueles sintomas, e muitas vezes é uma somatização dos donos. Os donos têm algo naquela esfera emocional e o bichinho está somatizando na forma de uma doença. Então a gente trata, inclusive, na verdade eu trato a família multiespécie, eu falo. A gente trata os donos junto ao ambiente onde o bichinho está somatizando, absorvendo aquilo ali. E as mulheres, elas têm várias etapas diferentes na vida, as questões hormonais, isso ajuda bastante também. Ajuda, porque sempre nessas fases tem questões emocionais por trás. Então, tanto na primeira menstruação da menina, as inseguranças, as mudanças do corpo, a gente pode trabalhar com os florais. A TPM é maravilhoso. É impressionante. Inclusive, os sintomas físicos de cólica melhoram porque melhora o emocional. A irritação, vontade de chorar. Isso aí a gente tem florais maravilhosos. Eu até sempre conto, esses dias eu contei num congresso, que uma amiga minha que eu dei o floral, o marido dela achou que ela estava traindo ele, porque ela estava muito feliz fazia muito tempo. Porque ele já fez os cálculos que fazia mais de 30 dias que ela estava feliz e isso não era normal. Isso é por causa do floral? Do floral, que ela melhorou a TPM e ela disse que nunca mais teve TPM. Ela tratou um tempo e ela fez as pazes com a menstruação dela e ela nunca mais teve do jeito que ela ficava de cama, tinha que tomar injeção para dor, ficava mal.
né? E na menopausa também, né? No climatério a gente tem muitas mudanças emocionais, inseguranças, questões que vêm à tona, né, nessa fase da mulher. E a gente tem florais muito bons, inclusive para sintomas físicos. A natureza tem várias formas de cuidar da gente e os florais é uma delas. Então, vamos cuidar da nossa saúde emocional como quem cuida de um jardim. Muito legal, obrigada, Adriano. E já está aqui comigo Juliana Viegas, né? Ela que também é nossa colunista, você sabe, ela é biopatologista, é geneticista, nutricionista. E hoje ela vai falar de um assunto que a gente até não ouve muito, né, sobre isso. E é importante, é uma relação que existe entre autismo e intestino. Por quê? Porque, na verdade, a microbiota das crianças autistas é um pouco diferente, né, Juliana? Exatamente, tudo bem, Regina? bem? Muito bom estar aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, esse assunto é um assunto que está bem alta porque ele está sendo muito estudado. A gente vê vários artigos científicos falando sobre essa questão do TEA, né, do transtorno do autista. Então, primeiro, o autismo, ele é uma característica genética, né? Aonde tem influência no intestino. Então, existe uma questão do sistema nervoso, né? Ligado a neurotransmissores, tá? E só que nós temos a relação aquela intestino-cérebro. Então, assim, a gente sabe que dependendo das informações genéticas que estão no nosso, né, que engatilham o nosso sistema nervoso, como ele deve agir, a gente tem a consequência no nosso intestino. Então, se verifica que, em função disso, existem cepas diferentes na microbiota intestinal do autista, sendo cepas mais patogênicas do que pessoas que não têm esta questão. Bom, e aí, o que acontece? Assim, quais são os sinais que a gente pode ver que tem alguma coisa errada? Quer dizer, a criança tem o quê? Constipação, problemas mesmo gastrointestinais? Geralmente em função da liberação de toxinas, né, dessas bactérias, por exemplo, a gente pode dar exemplo do Clostridium difficile, né? São toxinas que elas vão aumentar a hiperatividade, de repente a agitação, né, dessa criança. Então a gente vê tanto no estado comportamental como também gástrico. Então geralmente apresentam mais constipação ou diarreias, gases, mas como essas crianças, algumas, né, não conseguem se comunicar, então a gente vê na questão mais comportamental, né, de repente não dorme direito, agressividade, sabe, se atira, né, então é difícil dele se expressar. Então quer dizer que isso, às vezes, muitas vezes, não é só da questão do transtorno, e sim a criança pode estar sofrendo outros problemas que os pais poderiam até estar evitando. Exatamente, por isso que esse olhar para o intestino no autismo está ganhando muita força. Porque não é que o intestino vai fazer com que a criança seja autista, não é isso, mas o autismo tem essas características diferentes no intestino e a gente tendo esse olhar consegue diminuir, né? Então, toda essa questão negativa do autismo. Por exemplo, é no intestino que a gente também promove um neurotransmissor, o GABA. O GABA, ele é um neurotransmissor de quietude, de relaxamento, tranquilidade e ajuda no sono. Quando nós temos essas toxinas no intestino sendo liberadas, esse GABA ele fica de forma reduzida. Então a criança fica mais agitada. Se você melhora as bactérias no intestino, se você retira os metais tóxicos, porque o autismo, ele também faz com que você não consiga detoxificar corretamente fígado. Então a gente começa a absorver mais metais tóxicos, mais toxinas, e isso vai agir também na questão da produção dos neurotransmissores, né? Serotonina e o GABA. Não, e porque a gente tem essa relação que é importante de intestino-cérebro, né?
Exatamente. E aí, nesse caso, fica prejudicada, né? Fica prejudicado porque esse intestino, ele vai aumentar a questão inflamatória cerebral, entendeu? Então, quando você inflama mais esse indivíduo que tem o autismo, que já é mais inflamado do que os demais, você só vai prejudicar, né? Os sintomas vão ficar mais severos e aqueles medicamentos, a absorção de medicamentos e de terapias vai dificultar também, né, o resultado do tratamento. Mas então a gente entendendo que há alguma coisa errada, né, procurando um especialista, a gente pode melhorar muito essa questão da relação. Quer dizer, tem, vamos dizer assim, uma saída para isso. Exatamente. A qualidade de vida do indivíduo autista melhora bastante, né? Assim como melhora a absorção de nutrientes, porque também já se sabe que este indivíduo, ele não absorve, como indivíduos que não têm esta questão, vitaminas como zinco, magnésio, selênio. Então ele tem mais dificuldade para absorver isso, e isso são antioxidantes, porque o estresse oxidativo no indivíduo autista também é mais elevado. Então, a gente cuidando da suplementação do indivíduo e do intestino já ajuda bastante, né, as questões comportamentais, fazendo com que ele tenha mais saúde e também a própria família, né? Com certeza. Melhora para todo mundo. Para todo mundo. Né? Uso de probiótico é importante? É importante. Tudo que for terapia que mexa com o intestino desse indivíduo é de grande valia. Né, como o uso de probióticos, cuidar da alimentação. A gente sabe que eles têm uma maior seletividade, mas de repente, junto com o nutricionista, né, que está cuidando deste paciente, de repente colocar outros alimentos em pequenas quantidades naqueles alimentos que ele já gosta, né, aumentando a variabilidade alimentar, também é uma forma positiva, né, como tentar incluir fibras de frutas que faz bem, né, para a microbiota intestinal benéfica. Ou seja, então os pais têm que dar uma atenção especial para isso. Verificou que tem alguma coisa errada, procura um especialista que daí tem toda a tranquilidade aí para resolver o problema. Exatamente. Os pacientes, eles ficam bem melhor. A gente nota isso na prática. Obrigada, viu, Ju? Valeu. Muito até obrigada. Sábado que vem. Até. Gente, você está pensando em renovar a sua casa, ou dar até uma cara nova, né, para o seu ambiente de trabalho? A Simoneto Grupo Duarte tem o projeto ideal para transformar o seu sonho em realidade e com condições que cabem no seu bolso. Quem nos explica melhor é ele, né? O diretor comercial da empresa, João Lacerda. Simoneto Grupo Duarte, há 17 anos transformando sonhos em ambientes sofisticados e personalizados aqui no Rio Grande do Sul. Para você que ainda não me conhece, meu nome é João Lacerda, sou diretor comercial da Simoneto Grupo Duarte. Aqui cada projeto é criado sob medida para transformar o seu sonho em realidade com muita sofisticação, elegância e exclusividade. Trabalhamos com materiais de alto padrão, tecnologia de ponta e um atendimento totalmente personalizado. Cada móvel é feito milimetricamente para refletir a identidade do cliente, entregando funcionalidade com elegância. São mais de 17 anos de experiência, 10 mil projetos realizados e tradição e expertise no seu projeto com processos devidamente testados e aprovados pelos nossos clientes. Você conta com uma empresa com 5 anos de garantia e também a primeira empresa no ramo de imóveis planejados com um setor especializado no sucesso do cliente para atendimentos especiais de pós-montagem e assistência. Transforme agora o seu lar com quem é referência em imóveis planejados de alto padrão. Vem conhecer a Simoneto Grupo Duarte. Estamos prontos para realizar o seu projeto com excelência. Obrigada, João. E claro, a gente segue falando aí, né, de decoração, de design, de arquitetura, de projetos, enfim. Hoje, estou recebendo aqui no Espaço Estilo Simoneto a Pamela Santos, que na verdade é designer, mas também é CEO da Pamela Decoração, né? E para falar justamente disso, né? Como é que a decoração e o design de interiores acabam influenciando, vamos dizer assim, na valorização do imóvel? Tudo bem, Pamela? Tudo bem, Regina. Um prazer estar aqui. Imagina, seja bem-vinda. Quando nós pensamos em valorizar o imóvel, seja para vender, alugar ou até para morar nesse espaço, né? A gente pensa em como trazer mais valor para isso. E aí a gente tem um exemplo muito simples que eu gosto de usar com os clientes, que é o seguinte: tu leva um cliente teu num imóvel vazio, cru, sem nada,
ele vai ter uma percepção de valor. Aí agora tu leva esse mesmo cliente, né, numa unidade, pode ser até igual, decorada, né, bem iluminada. A gente tá vendo umas imagens aí, ó, legal. Pamela. Que lindo! Obrigada. É muito diferente, o cliente tem uma outra percepção de valor. Isso vai fazer com que esse imóvel receba mais visitas, ele vai ser mais procurado, né? O cliente, ele quer comprar a experiência, ele não quer comprar só mais um imóvel. Não, eu cansei de ver imóvel com a casa decorada, vamos dizer assim, já queria morar ali, na mesma hora. Exatamente. Porque é isso, e a gente até tem mais ideias também do que fazer, né, naquele espaço. Com certeza. Acontece muito com os clientes deles se encantarem com aquilo, né? E claro, isso são técnicas que a gente usa no design de interiores para fazer com que esse cliente realmente se encante pelo aquele imóvel, né? Pois é, quais elementos, assim, tu diria que chamam mais atenção, né, e que valorizam mais o imóvel? Claro. A gente começaria basicamente por iluminação, né? Uma iluminação bem estratégica, isso vai ser 70% do projeto. Móveis de qualidade, como Com os da certeza, Simoneto, com né? certeza. Também um bom fluxo, uma planta legal, né? Então isso tudo vai trazendo valor para esse imóvel, né? E quer dizer que tu acha que vale a pena investir nisso? Porque às vezes as pessoas, na hora, né, de investir, ficam pensando, mas será que alguém depois vai me pagar esse valor que eu estou gastando agora? Quer dizer, vale a pena investir, na tua opinião? Vale super a pena. Inclusive, se tu quer morar nesse imóvel, não tá pensando em comprar para investimento, porque o ambiente, ele molda, né, a nossa forma de pensar, o nosso comportamento e o nosso bem-estar. Então, por mais que tu more 3 anos neste espaço, tu já vai sair à frente se tu decide vender ele mais pra frente, porque ele já vai estar atualizado, vai estar bonito. Para quem compra, isso é muito melhor. Os clientes, cada vez menos, eles querem passar por uma reforma, passar por uma obra. Então, isso vai facilitar e vai te deixar muito à frente do mercado até para vender. As pessoas não pensam muito nisso, né, nessa questão custo-benefício do móvel planejado, porque muitas vezes as pessoas dizem, pois é, mas é que custa muito e tal. Na verdade, é uma coisa praticamente para a vida inteira, né? Com certeza. Se a gente for olhar em escolhas, né, o design de interiores, ele vai te fazer economizar na reforma, ele vai te fazer escolher os melhores móveis, os melhores porcelanatos, enfim, ele vai trazer economia, né, e vai trazer um olhar, claro, estético para o teu ambiente, para o teu espaço. E o designer, ele também vai evitar de pegar materiais que desvalorizem. Com certeza. Porque na verdade tem isso, né? Às vezes a gente diz assim, mas eu queria tanto tal coisa, mas isso nem tá mais em tendência, daqui a pouco pode passar da moda. É isso, né? Com certeza. Aí o cliente fala, compra um sofá que não vai ficar proporcional, ele colocou uma cor que desvaloriza o imóvel, colocou uma luminária que não faz sentido com o contexto, então isso desvaloriza muito o espaço, né? E tendo esse olhar profissional sobre isso, vai agregar muito valor, vai fazer vender muito mais rápido. E às vezes também os imóveis, eles vêm sem piso, por exemplo, sem revestimento. Sim. Porque a pessoa tem que escolher e tal. Mas eu te confesso que eu entro e eu não gosto. Sim. Porque eu acho que tem que ter o revestimento mais neutro que tiver. Se a pessoa quiser trocar, beleza, mas tem que ter. Com certeza. Isso até é um ponto que para a hora que tu... eu quero morar aqui, por exemplo. Tu escolher um piso, por exemplo, marmorizado, isso é gosto pessoal. Tem gente que não gosta, né? Não vai combinar, não vai ser atemporal. Então esse é o cuidado que o profissional tem que ter também para aconselhar o cliente. Olha, não coloca esse piso, porque se tu pretende depois vender um piso mais neutro, vai vender muito mais fácil, né? Vai agradar muitos mais gostos de clientes. Sem dúvida. Então quer dizer que as pessoas têm que, principalmente, ter essa coisa do especialista junto, né? Com certeza. Porque depois tu vai te arrepender, provavelmente, de até não ter valorizado mais aquele imóvel para poder vender bem, né? Porque aí tu gastou, tu investiu o teu dinheiro ali e aí realmente tem esse medo mesmo. Mas será que vão pagar por isso? Pois é. Depende, porque pode ser que não fique legal, tu se frustre e gaste dinheiro à toa, Exatamente. Né? Aí não vai fazer sentido. Obrigada, viu, Pamela? Eu que agradeço. Muito legais aí as dicas. E a gente vai para um breve intervalo comercial, né? Com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos só na Simoneto. Voltamos com o Band Mulher e agora a contadora Liliane Castro fala sobre as cooperativas de trabalho e o que você precisa saber antes de fazer parte, né, de uma cooperativa. Bom dia, Liliane. Bom dia, Regina. Hoje eu vou falar de uma alternativa de negócio sustentável e que pode ser muito viável para abrir novas frentes de trabalho
neste momento de tanta concorrência no mercado que temos hoje. São as cooperativas de trabalho. As cooperativas de trabalho, elas trabalham com uma autogestão, com participação dos associados, elas não têm lucro e elas tratam todos de igual para igual. O que acontece nas cooperativas? Nós nos reunimos, profissionais, no mínimo 7 profissionais que se reúnem e formam uma pessoa jurídica no formato de cooperativa. Neste momento, nós fazemos um estatuto social com as leis que regem, nos moldes da Lei 5764/71 e 12.690, que é a lei que regula as relações de trabalho de cooperativas de trabalho, para que sejam de uma forma justa e equalizadas. E a cooperativa, ela sim é um formato de negócio viável, sustentável, que nos traz muito prazer em participar, porque ela traz a participação do sócio nos resultados, nas decisões, através de suas assembleias, dos seus encontros, de uma coordenação elegida pelos sócios. Então, pense nisso. Cooperativismo de trabalho pode sim ser um caminho legal, viável e sustentável para que nós possamos abrir novas frentes de trabalho e oportunizar trabalho e renda para as pessoas que estão aí buscando seus caminhos e têm uma dificuldade muito grande para entrar no mercado. Só para complementar que as cooperativas, elas têm um formato diferente de contabilidade, de forma de organização legal. Então é importante que você tenha um profissional que conheça cooperativas de trabalho, um advogado, um contador que estejam preparados para lhe dar uma assessoria eficiente, que não lhe traga problemas fiscais ou até mesmo legais no futuro. Eu fico muito feliz em ter mais de 20 anos de experiência nessa área de cooperativismo. E uma coisa eu quero dizer, quem entra, quem vira cooperativista, não vai sair. Obrigada, Liliane, valeu. Você já fez o seu check-up de exames, né, anual? Veja o recado da atriz e embaixadora ACG Home Care, a Luísa Tomé. Depois, né, corra para agendar o seu. Sabe, eu tava aqui em casa pensando, você já fez seu check-up este ano? Fazer exames de saúde é uma obrigação para todos nós, pois é prevenção. A frequência do check-up depende do histórico de saúde, então eu vou dar a dica de amigos médicos aqui. Para o adulto que nunca apresentou nada, pode ser a cada 2 anos. A cada 6 meses, para pessoas com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão ou câncer. E 1 vez por ano para pessoas com fatores de risco para doenças como obesidade, sedentarismo, tabagismo ou colesterol elevado. Faça um check-up. É necessário consultar um médico de confiança que irá avaliar a necessidade de exames e solicitar os mais adequados. Me conta se já fez os seus exames este ano. Beijo. ACG Home Care, 25 anos. E aí, já tem programação cultural para o fim de semana? Que tal conferir o novo espetáculo do diretor Zé Adão Barbosa, que estreou ontem aqui na capital? É a história do Jardim Zoológico, de Eduardo Albi. E é ele quem faz o convite pra gente. Oi, Zé, que bom te ter aqui no Band Mulher. Olá, Regina, todo mundo que está assistindo ao Band Mulher, aqui é o Zé Adão Barbosa. Eu quero convidar vocês para o meu novo espetáculo. É um grande texto de Eduardo Albi, um dos maiores autores norte-americanos, ganhador do prêmio Pulitzer. A peça se chama A História do Jardim Zoológico, com Rafael Cassol e Leandro Dias. Hoje e amanhã, 20 horas, no Galpão Floresta Cultural, ali na Rua Conselheiro Travassos, 541, bairro Floresta. Ingressos pelo www.entreatosdivulga.com.br. Espero vocês. São 70 minutos de muita emoção. Obrigada, Zé Adão. A gente vai para um breve intervalo comercial com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos
só na Simoneto. Voltamos já com o Band Mulher e com ela que está aqui comigo, Stephanie Seolim, vocês já sabem, nossa dermatologista. Ela que traz todas as novidades, fala aí, responde as suas dúvidas sempre. Hoje a gente tem certeza que vocês vão ter muitas dúvidas mesmo, porque a gente vai falar de preenchimento labial, que é o que a gente vê nas redes sociais, né, Stephanie? E dá, assim, até um susto na gente às vezes, porque as pessoas realmente não pensam, talvez antes, não consultam mesmo um especialista para ver como vai ficar. E às vezes a gente acha que não combinou muito, né? Mas primeira coisa, para o preenchimento labial, para quem não sabe, qual é a substância que se usa para isso, né? E para quem seria indicado? Então, a substância é o ácido hialurônico, tá? Deve ser um ácido hialurônico de boa qualidade, né? Porque existem vários no mercado, mas tem alguns que são próprios para o lábio. Então, eles vão deixar o lábio com uma consistência muito natural, que se tu não souber que eu tenho preenchimento labial e tu palpar o meu lábio, tu não vai também sentir. Tu tem preenchimento? Eu tenho. É bom falar, porque daí as pessoas veem que realmente está natural. Eu tenho preenchimento há muitos anos, desde os 26 anos que eu preencho os lábios, mas de uma forma que condiz com o meu tamanho de rosto, com o meu tamanho do queixo. Então, tudo isso tem que ser visto, né? E a gente tem como ver isso, por exemplo? O profissional que é capacitado, ele sabe olhar e pelas dimensões e cálculos... aqui algumas fotos que eu trouxe. Porque no consultório é um tema muito pedido. Então, aqui, por exemplo, é um que não teve aumento de volume, apenas correção de uma simetria. Aqui uma pessoa com lábios bem finos, que a gente construiu um pouquinho de área labial. Então, não foi um volume propriamente dito, mas aumentou a área do batom. Sim. Aqui uma paciente super jovem, mas que tinha o lábio inferior muito desproporcional ao superior. Então, a gente só hidratou e trouxe mais harmonia. Aqui um lábio também tinha um lábio superior muito maior, então a gente só trouxe harmonia a esse lábio. Aqui só uma hidratação e foi feito só um contorno. Aqui eu gosto de chamar de efeito gloss, assim, é só dar aquele upzinho no lábio, sem aumento de... E já fica bem diferente. Aqui uma paciente super jovem, essa paciente tem uns 16, 17 anos, veio acompanhada da avó e olha que lábio mais lindo de boneca. Então ou seja, não é uma questão de idade só, por exemplo, essa foto aí. Essa é uma senhora, um pouco mais de idade, então a gente reestruturou o lábio dela, que estava sem contorno, estava todo murchinho e consumido. Então eu trouxe casos muito reais com pacientes de diferentes idades, algumas com assimetria, outras que a gente só quis dar uma hidratada, outras, né, melhorar a harmonia entre o lábio superior e o inferior. Então, eu trouxe diversos casos, tanto do lábio inferior menor, que gera um estranhamento, quanto o lábio inferior muito menor também gera. Então, a gente consegue melhorar de forma natural. Nenhum caso desses vocês vão perceber essas pacientes na rua e olha, que boca... Diferente ou exagerada? Não é a minha linha de trabalho. Pacientes que querem um volume muito grande, não é a mim que elas têm que procurar. Agora, te pergunto uma outra coisa que as pessoas têm bastante dúvida. A durabilidade do preenchimento labial. Então, como qualquer preenchimento, a durabilidade vai depender muito do organismo de cada um. O lábio é uma das regiões que menos dura. Então, a gente fala em durabilidade de 9 meses a 2 anos, mais ou menos. Mas até que dura bastante. Mas vai depender de cada um. Por quê? Porque é uma área de muito movimento. E aí vai depender da quantidade injetada também. Quanto mais ácido hialurônico tu coloca numa mesma região, mais esse ácido hialurônico dura. Como eu trabalho com uma área mais natural, de resultados mais naturais, eu não uso grandes volumes, então eu falo para as minhas pacientes que a média de durabilidade comigo é em torno de um ano e pouquinho, porque eu não gosto de colocar grandes quantidades. Então, vai sendo consumido, mas se fizer a conta, em vez de colocar 2 ampolas, ficar exagerado e durar 2 anos, tu vai colocar uma ampola num ano, outra ampola no outro, Sem dúvida. Sempre deixando num tamanho ideal para aquela pessoa. Tá, e eu vi ali que tu falaste, por exemplo, essa fez um contorno e tal. Quer dizer, dá para eu fazer, eu não quero fazer o preenchimento, eu quero fazer só o contorno, eu quero fazer só a hidratação.
Tudo isso eu posso fazer? Nós temos diferentes tipos de ácido hialurônico, inclusive para preenchimento labial. Então, alguns ácidos hialurônicos para lábio são um pouquinho mais firmezinhos, então a gente usa em pessoas que a gente precisa dar um contorno mais estruturado, abrir uma área labial. E existem outros preenchedores labiais que fazem um efeito mais gloss, mais de hidratação. Então, eu tenho todos os tipos no consultório e alguns eu uso inclusive os dois. Faço um contorno mais marcado, faço algumas técnicas para abertura da área labial e aí com um mais soft, que a gente chama, boto em todo o lábio para dar esse efeito de hidratação. Então, eu acho sempre que o ideal é procurar um profissional que domine as técnicas e domine também as características do produto. Porque nós podemos só fazer um contorno e uma hidratação, mas nós podemos fazer um contorno, uma hidratação e volume. Tem rostos que permitem. Eu acabei não trazendo nenhum caso de aumento de volume, né? Eu trouxe casos mais naturais. As fotos então comentadas. Aqui foi correção de assimetria. Então eu trouxe casos mais naturais. Mas eu posso sim fazer um lábio maior se a paciente tem um rosto maior, tem um queixo maior. Eu não posso fazer um bocão em uma pessoa com queixo pequenininho, porque vai gerar um estranhamento. E outra coisa, e o pós? Porque tem que ter algum cuidado. O pós é chatinho. Isso que a gente tem que saber. Eu peço para não beijar na boca no mesmo dia. Atenção, pessoal, isso é importante. Eu peço isso porque cada pessoa tem uma flora bacteriana na saliva, né? E aí a gente abre pertuitos e picadinhas no dia que preenche, então eu peço para naquele dia não beijar na boca, tá? Mas comer, beber, tomar chimarrão, isso tudo tá liberado. Vai ter um edema. A primeira manhã pós-preenchimento é uma manhã de bastante edema, então pode usar gelinho no outro dia. Se puder programar para não trabalhar, daqui a pouco melhor ficar em casa no dia seguinte, tá? Quem é desapegado? Eu sou desapegada. Eu faço e vou trabalhar e não dou bola. Mas quem é mais apegado com isso, então se programar para os primeiros 3 dias ter mais edema. Mas é pouquinho tempo. 3, 4 dias. No quinto tá todo mundo se amando. No 7º, 8º dia, quando começa a desinchar e ficar mais natural mesmo, mais como vai ser o resultado final, elas já estão querendo botar um pouquinho mais e perguntando quanto tempo já pode colocar tipo, mais. Só para saber, não pode dar nada errado, assim. Tipo, nisso. Não, pode haver complicações, todo o procedimento pode complicar em algum momento. Ficar diferente daquilo que tu imaginou. Mas aí nós temos a hialuronidase, que a gente remove o preenchedor. Então, tanto em caso de complicação mesmo, como uma obstrução, nós podemos remover o ácido hialurônico com a hialuronidase. Assim como, eu não gostei, ou formou uma bolinha, nós temos também como remover. Usando um ácido hialurônico bom, de uma marca boa, puro, nós temos como reverter esse procedimento totalmente. Então, mas é muito difícil, escolhendo um bom profissional, alinhando bem a expectativa, que tu quer natural, que tu quer... É muito difícil que se arrependa. As minhas pacientes amam. Tá bom, obrigada, viu, Stephanie? Sábado que vem tem mais, é claro. E a terapeuta Josia Pacheco destaca a importância hoje de se reconectar com a natureza para viver com mais equilíbrio e presença. Bom dia a todos. Hoje eu trago uma reflexão sobre a importância de buscarmos conexão com a natureza em todas as estações do ano. Estudos, pessoal, comprovam que nas estações frias estamos suscetíveis a desestabilizar a nossa saúde. A natureza exerce um impacto positivo em nossa saúde espiritual, mental e física, reduzindo o estresse, a ansiedade e também a melhora do humor e a concentração, auxiliar na prevenção e tratamento da depressão. A exposição a ambientes naturais promove a calma, o relaxamento, o que reduz o cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta a produção da endorfina e dopamina, substâncias associadas à felicidade e ao bem-estar. A natureza oferece um descanso nas demandas cognitivas da vida urbana, auxiliando na recuperação, atenção e estimulando a criatividade. A exposição à natureza, pessoal, e ao ar livre contribui para um sistema imunológico mais forte, reduzindo o risco de doenças cardíacas, auxilia a regular os padrões de sono, promovendo o seu equilíbrio. A exposição a espaços verdes é auxiliar no desenvolvimento cognitivo, como a melhora da memória e a redução da desatenção. O contato com a natureza pode fortalecer os laços sociais, promovendo o sentimento de
pertencimento e reduzindo a solidão. Aproveite os espaços verdes da sua cidade para caminhadas, piqueniques ou simplesmente relaxar no meio da natureza. Pratique atividades ao ar livre, incorpore a natureza dentro de casa, decore a sua casa com plantas, utilize a luz natural, abra as janelas para entrar um ar fresco e um som da natureza. Os ambientes se tornam mais acolhedores e relaxantes. A natureza oferece uma variedade de benefícios para a saúde integral e é importante encontrar maneiras de incorporar mais contato com ela nas nossas vidas. Pequenos contatos diários com a natureza são essenciais para o equilíbrio da nossa saúde como um todo. Um ótimo final de semana a todos. Que lindo esse mar, já só de olhar já traz uma tranquilidade pra gente. Estou aqui com ela, a Luciene Scherer, que faz gestão do tempo, né, bem-estar, produtividade. E hoje a gente vai falar, eu ri muito até na abertura aqui do programa, quando a gente falou a síndrome do bonzinho. Não é primeiro bom lugar, mas o que é isso, a síndrome do bonzinho? Será que eu tenho, gente? Então, primeiro, dá bom dia, né, para toda a tua audiência, para ti, sempre bom estar aqui. Mas é a compulsão por agradar. E isso é muito comum nas pessoas, né? Na verdade, muitas pessoas são treinadas para estar sempre bem, estar sempre perfeito, nunca dizer não para ninguém. Já de cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso pode ter a ver com a educação que a gente teve em casa? Muito, a educação, a exigência, né? Toda a nossa colonização, inclusive, né, de muita educação baseada em culpa, muitas vezes na religião, na dependência, né, e tudo isso gera toda essa questão assim, nada é bom o suficiente, sempre temos que agradar mais, sempre temos que estar melhor, sempre perfeito. Lendo sobre isso, eu vi uma frase que eu achei muito interessante, assim, que bom se a gente fosse mediano, mas não mediano no sentido, assim, de fazer um trabalho mediano, mas se permitir, às vezes, fazer menos com mais eficiência. Dizer não para as pessoas, né? A gente tem uma dificuldade. A questão do dizer não está nisso, na síndrome do bonzinho. Está nisso, está na síndrome do bonzinho. O não, eu acho que é a coisa mais difícil que a gente enfrenta na vida. Porque o que acontece na prática e o que isso tem a ver, né, com aqueles assuntos que eu falo de bem-estar, de produtividade dentro das empresas. Muitas vezes o não dizer não, eu vou ser legal com os meus colegas, eu vou ser legal com todo mundo e eu vou assumindo tarefas, Só que aí eu não consigo entregar essas tarefas. E isso não traz resultado nem para a empresa, nem para a equipe, nem para a própria pessoa. Então, aprender a dizer não e não se culpar por isso, que é um outro passo, né, Regina? Primeiro, dizer não. O segundo passo é não se culpar pelo não. Né? Eu disse não para um projeto ou para uma pessoa porque realmente eu estou com muitas tarefas, mas falar e aí vem uma área que tu domina, que é a comunicação, comunicar isso com assertividade. Olha, eu realmente estou envolvido num projeto que me demanda tantas horas e neste momento eu não consigo absorver o teu projeto, mas eu posso absorver o teu projeto se eu parar de fazer aquele outro projeto. Né? Então essa assertividade da comunicação traz uma possibilidade de dizer não de uma maneira educada, né? Sem ser agressivo, sem ser desagradável. Mas é engraçado Mas é um isso treino. Mesmo. Por que a gente tem essa dificuldade, né? A palavra não é muito difícil de entrar na nossa vida. E quando a gente recebe o não, a gente também tem essa dificuldade. E a gente sempre leva para o lado pessoal, né? Eu tenho uma história que uma vez trabalhando, né, com um americano, ele disse para mim assim, não posso te atender agora. E eu fiquei assim, eu levei aquilo pro coração, assim, nossa, não pode me atender, mas que coisa, que será que eu fiz? E aí depois, 3, 4 dias depois, ele me procurou e disse, não, agora a gente pode conversar. O que eu entendi? É uma pessoa que sabe dizer não, que gerencia bem o tempo
e que diz assim, não, neste momento eu não consigo te atender com a qualidade que eu gostaria, mas agora eu posso te atender. Então essa capacidade, né, tem até, a gente brinca que tem alguns mandamentos muito fortes, né, da compulsão por agradar. O primeiro deles é não conseguir dizer não jamais para ninguém. Ele vai absorvendo tarefas, coisas, e aí isso junta, né, no trabalho, Não, junta coisa, com a vezes, família. É isso, às vezes a gente diz, como tu disseste assim, eu não vou dizer não, porque eu vou não sei o quê. E aí, mas só que tu cobra isso, né? Tipo assim, daqui a pouco, mas daí eles me disseram não entendi. Eu fui tão legal, né? Tem um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, que é a Síndrome da Boazinha, né? Eles traduziram para o público feminino, mas na verdade é sobre a compulsão de agradar. E no livro tem uma história que conta assim, que a pessoa numa noite de Natal, toda a família resolve dar um feedback, assim, né? Ela, não sou uma pessoa controladora, sempre me achei uma pessoa meiga e não controladora. E toda a família diz, não, é super controladora, pega as tarefas todas para ti e tal. E a pessoa saiu dali arrasada, né? Sim. Porque ela se achava uma pessoa que se doava para os outros. E ela se achava generosa. Se achava generosa. E na verdade ela entendeu que ela tinha compulsão de agradar, ela tinha uma necessidade de agradar os outros. Isso não é generosidade. Tu estava falando dos mandamentos, aí eu falei nisso, mas diz os mandamentos então. Um primeiro mandamento, né, essa questão de não conseguir dizer não. O segundo mandamento é se sentir culpado sempre que se diz não. Então a culpa vem junto. E o terceiro mandamento é pegar os problemas dos outros para si. Quem tem compulsão de agradar, tu está com um problema e eu vou querer resolver o teu problema, mas eu não te pergunto, Regina, queres que eu te ajude a resolver esse problema? Não, eu vou resolvendo. Só que ao mesmo tempo isso sobrecarrega o compulsivo por agradar e depois quando não resolve os problemas dele, ele fica chateado com as pessoas. Nossa, mas eu resolvo o problema de todo mundo e ninguém resolve o meu. Que coisa chata, né? As pessoas não me amam, não gostam de mim. Então, esses 3 mandamentos a gente tem que cuidar no nosso dia a dia quando a gente reproduz esse padrão de comportamento. O bonzinho também tem baixa autoestima ou não? Normalmente o bonzinho ele tem uma necessidade por ser reconhecido pelos outros e isso pode ter a ver com uma baixa autoestima. Então eu preciso que todo mundo me ache legal, me ache bacana, me ache generoso. Tem medo de rejeição. Medo de rejeição, precisa do autorreconhecimento. Então é muito comum estar associado a isso. Eu sempre coloco algumas dicas assim, né, para quem se dá conta desses comportamentos. Primeiro é exercitar o não. E exercitar o não estabelecendo limites com as pessoas. Olha, uma determinada situação, por exemplo, dentro do trabalho. Olha, eu entendo que esse trabalho eu não vou conseguir absorver neste momento, dessa forma, então eu preciso começar a me comunicar. Eu vou dizer o meu não, mas eu vou dizer o meu não de uma forma assertiva. Olha, eu não posso por causa disso e disso e disso, mas eu poderia se fosse feito isso, isso e isso. Ou se eu tiver mais uma pessoa na equipe, enfim. E aí entra todas as questões de negociação que pode vir numa boa conversa assertiva e numa boa comunicação. O segundo ponto é, ao dizer não, não se sentir culpado. Ou entender, né, o que eu sempre digo nos treinamentos. Usa a técnica do PSA. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo e qual é a minha ação em relação a isso. Nossa, falei não, agora tô sentindo um nó assim e tô sem dormir. Não, peraí, tem alguma coisa errada, porque não pode dizer um não e ficar mal porque disse um não. Então começar a perceber esses comportamentos. E a outra questão é não pegar os problemas dos outros para si. Pergunta para as pessoas, tu quer que eu te ajude com isso? E não simplesmente assumir aquilo. E o que a gente sempre diz, né, Regina, também para as pessoas, quando também a pessoa se dá conta que esse comportamento é exagerado, está atrapalhando a sua vida,
Obviamente que a gente tem profissionais, né, que podem ajudar com terapia, com psiquiatria, enfim, é importante falar, né? Para ajudar, porque importante às vezes que tá se sentindo... porque às vezes a pessoa não consegue resolver isso sozinha. Sim. Ela percebe os comportamentos, mas ela precisa ser encaminhada para um profissional de saúde mental. Obrigada, Lu, pela presença aqui. Eu que agradeço sempre mais com tantos uma vez. assuntos legais Obrigada. assim de debater, né? Valeu. Band Mulher desse sábado, gente, fica por aqui, né? O Band Mulher tem um patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil, Milano 1689, Piranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Ambientes lindos e modernos, só na Simoneto. Ó, beijinho pra vocês, bom fim de semana, até mais.